paz, meus vasos. Hoje nós temos a segunda parte para você entender como que surgiu esse personagem pastor. Mas antes, aquele pedido clássico que vocês já conhecem. Deixe o seu like, que é a sua oferta, se inscreva no canal, que é o seu dízimo, e compartilhe com os seus amigos. E ative o sino da graça para você não perder nada. É muito simples. Porque, MacLeod, eu tô sabendo que tem pessoas dentre nós que não estão fazendo nada disso. A pessoa entra aqui no canal, MacLeod, vê o vídeo, dá risada, é abençoado, acontece várias coisas na vida da pessoa. Ela 6 horas, todo dia 6 horas da tarde ela bate cartão aqui, mas ela não faz essas coisas. Aí você entristece o meu coração. Aí você traz pro meu coração a tristeza. Então não se esqueça de fazer isso. O missionário Daniel vai seguir com a história sobre como foi criado o pastor. E dá glória. Fala, galera, dando continuidade aqui, contando mais sobre como foi a criação desse personagem, o pastor. Quem perdeu a primeira parte, entra aqui no link da descrição, que vai ter o vídeo lá pra você assistir, não perder nenhum detalhe. E desde já agradecer todo mundo que tá comentando, todo mundo que tá dando a sua opinião, um parecer sobre o personagem. Isso é muito importante, esse feedback, né? E eu também poder falar um pouco da minha história, um pouco da criação desse personagem que é importantíssimo na minha vida, assim, nesse momento que eu tô vivendo. E hoje eu vou falar pra vocês dos momentos mais críticos, né, e detalhes mais importantes sobre a criação desse personagem, certo? Bom, galera, como eu falei no primeiro vídeo, né, dei uma pincelada falando da triste doença, né, que eu sofri, que é a depressão, que foi o principal motivo, assim, na minha opinião, a criação desse personagem, né, que, na verdade, a depressão é uma coisa que, fazendo terapia e fazendo análise dos sintomas e de todas as coisas que eu senti na minha infância e agora, atualmente, eu creio que eu já era depressivo já, sei lá, na fase dos 12 anos, 11 anos de idade, porque as mesmas situações que eu passei nos dias de hoje foram situações que eu sofria também quando eu era mais novo, assim, tipo, um lance de ficar muito triste, assim, uma tristeza que consumia, assim, a minha alma, uma dor no peito. Vários momentos eu já me peguei sozinho, criança, assim, chorando no quintal várias vezes, né? Sei que tem aquele lance que as pessoas, a maioria das pessoas viveram, né, de viver com os pais e falar, vou embora de casa, não sei o quê. Só que eu não, eu quando eu era criança, eu lembro de várias vezes, assim, que eu queria morrer, assim. E não era, na verdade, o morrer não era aquela sensação de suicídio, não, de querer tirar minha vida, mas era uma sensação de tipo, cara, sei lá, será que não poderia Deus, que no caso eu cresci na igreja, né, então eu ficava pensando se Deus não poderia me levar embora, que foi a mesma sensação que eu tive quando eu tive a depressão, já adulto, né. Então essa doença, gente, é uma doença inexplicável, né. Você que está me assistindo aqui, que está passando por isso ou que já passou, sabe como é ter essa doença que é a depressão. Esse personagem, ele foi criado por tudo isso que eu vivi, né, desde a minha infância até agora, né, essa junção de situações que fizeram eu infelizmente, e cada vez mais atingindo um nível mais alto de depressão, né, e graças a Deus eu não cheguei naquele estágio de querer ficar sozinho, isolado de todo mundo, assim, mas eu tive várias situações que eu tava muito triste e tive que fingir que tava tudo bem, porque eu tava trabalhando. Então, para vocês entenderem, assim, basicamente, essa situação da depressão, em 2017 foi um período que foi divisor de águas na minha vida, que foi um período que eu gravei o disco da cantora Xenia França. Até então, até 2017, eu não tinha feito nenhum trabalho que fosse mudar o destino da minha vida na área musical, né? Eu tinha feito trabalhos legais, né, bem legais, na televisão, com uns artistas muito bacanas e tal, mas nada sólido, nada que fosse em estúdio, que sempre foi o meu sonho, que era poder tocar com a galera da MPB, não tinha rolado isso. E quando eu gravei o disco da Xenia, isso mudou em 2017. Só que imagina, eu vinha de uma realidade muito comum pra mim. Quando eu passei a tocar e a conviver com os músicos que eu sempre sonhei, a minha mente ela não assimilou essa ideia. Aí que entra o complexo de inferioridade. Porque todas as pessoas que eu convivi, né, nesse período de 2017, 18, 19, até 19, né, o lance da convivência. Depois eu comecei a entender que eu podia estar ali, mas até 2019, assim, até o final de 2019, foi o período que eu sempre me questionei. Por que eu estava tocando com aquela galera? Por que eu estava gravando os trabalhos que eu estava gravando? Por que as pessoas estavam na internet falando bem do meu trabalho como baterista?
E sempre me jogando pra baixo, sempre, o tempo todo, o tempo todo. E na nossa profissão de música, gente, tem um negócio muito estranho, né? Que quando o músico fala que ele é bom, isso soa arrogante, né? Aí eu vejo a maioria dos músicos que estão em situações assim, e eu também fiz muito isso, né? De sempre que alguém fazia um elogio, eu falava, não, imagina, eu tô aprendendo, tô começando. Isso é mentira, gente. Isso é muito mentira, porque a gente não aceita que um médico vá atender a gente e diga, imagina um médico te atender e ele falar assim, tô começando, né? Eu nunca botei a mão em ninguém, nunca fiz a cirurgia em ninguém, você vai ser o primeiro. Você vai ficar com medo, você vai ficar cabreiro. Então você pode sim entender e compreender que você é apto para fazer o seu trabalho como músico. Você é assim profissional. Eu fui paralisado aqui no meio do vídeo. Entra aqui, bota a cara aqui. Tá gravando? Aqui, ó. Faz assim, ó. Põe assim a cara, faz assim, ó. Rapaz! Ele entrou no meio do vídeo, que legal. Você vê, Macláudio, eu pedi pra você ficar na porta, pra você avisar as pessoas que eu tava gravando e você nem isso sabe fazer. Eu vou falar com o pastor pra ele trocar ideia com você, cara. Não adianta. Você não muda. Você só erra, pai. Só erra, só amassa. Então, galera, você tem que entender que você é sim apto para fazer o seu trabalho. Isso é diferente, óbvio, de você se achar o melhor de todos, o intocável, o melhor batera, o melhor baixista, o melhor músico. Não, isso não tem nada a ver. Mas você entender que você é apto, né? Isso é muito bom, né? Você tem que saber que você é capaz de gravar um disco, que você é capaz de gravar um DVD, que você é capaz de dar aula, entendeu? Você não pode ficar se menosprezando ou fazendo uma falsa modéstia, né? Por dentro você sabe que você é apto e fica falando, ai, tô começando, ai, não. Não, gente. Né? É simples, você é assim apto e você é profissional. Na música eu não sei porque tem isso. O músico não pode falar que ele é bom, o músico não pode falar que ele é capaz, que as pessoas interpretam isso como arrogância, né? Como, o cara se acha. Não. Você é capaz sim, assim como um médico é, assim como um atendente é, como qualquer pessoa, qualquer profissão, entendeu? Então é muito importante a gente entender esse processo também, da nossa capacidade, do nosso valor como músico, como ser humano, entendeu? Isso é muito importante. Então, nesse processo do complexo de inferioridade também, que foi isso que eu vivi, que era não achar que eu podia estar perto das pessoas que eu estava tocando, que eu estava vivendo, eu tive várias e várias sinais de que eu estava com a depressão. Só que assim como várias pessoas já foram assim, e infelizmente ainda são, eu também achava que era frescura. Eu também achava, coisa da minha cabeça, tô viajando, não, isso vai passar, isso é só uma crise de ansiedade, isso é só isso. Às vezes até foi crise de ansiedade, mas era um negócio mais profundo, né? Eu tive uma experiência bizarra uma vez indo viajar para tocar em Belo Horizonte. A gente foi de van, né, para esse trabalho. E, cara, eu passei maus bocados dentro da van, assim, porque eu tava com aquela sensação de morte, que eu ia morrer, e desesperado e não conseguia puxar o ar, e ao mesmo tempo já misturava esse lance da tristeza, de estar longe de casa, e eu tava indo pra um trabalho que a galera que eu conhecia já tava lá, e eu tava viajando com uma galera que eu não conhecia, e, sei lá, me senti fora, assim, do meu eixo, né? Porque eu sempre fui um cara muito comunicativo, sempre peguei amizade muito rápido nos lugares que eu chego. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que adora conversar, adora dar risada. Eu não gosto de ficar... Óbvio, né, que tem um lado profissional, tem horas que eu fico quieto, assim como qualquer pessoa, né, que tá respeitando o momento ali. Mas quem me conhece sabe que eu falo pra caraca, né, e que o tempo todo eu quero trocar ideia, eu quero dar risada, eu quero estar ligado com as pessoas, né. Eu até brinco com meus amigos que eu sou ligado direto no poste de energia. Porque eu sou muito imperativo, eu sou um cara ativo, né, o tempo todo eu tô fazendo coisas, eu tô buscando coisas pra fazer. Então, assim... foi muito difícil pra mim essa viagem, né? Porque eu lembro que o motorista uma hora foi fazer uma ultrapassagem lá, quase bateu a van, nossa, eu fiquei em choque, assim, né? E foi uma das piores também que eu tive, assim, crise, fora as que eu tive dentro de avião, assim, né? Foi uma vez voltando da Colômbia, né? Eu tinha ido pra Bogotá, se eu não estiver enganado, eu tive uma dor de cabeça dentro do avião, aquela sensação de morte, de tristeza. E, gente, essa doença ela é muito séria. Ela é uma doença que, como eu disse no começo do vídeo, é inexplicável, né? E eu infelizmente cheguei ao ponto de tomar medicamento, tarja preta também, que graças a Deus eu fui liberto disso, que era um medicamento que estava me dando até o lance de ficar gago, né? Tipo, tava dando um efeito colateral que eu tava começando a ficar gago, assim. E foi aí que eu comecei a entender que eu precisava vencer essa doença, né? Que eu precisava dar a volta por cima, eu precisava me reerguer, né? E essa doença, na minha opinião, tá? Ela é uma doença que ela é Deus que cura, cara. É a intervenção divina. E também você fazendo as coisas aqui que são muito importantes, que é terapia,
ter os seus amigos, entender quem você é. Porque na terapia, por exemplo, eu aprendi muito na psicanálise o lance do autoconhecimento. Né? Aprendi e venho aprendendo todos os dias que eu ainda faço terapia. E indico para vocês, né? Falei isso no primeiro vídeo, estou falando de novo. Você que quer se conhecer, que tem traumas de infância ou traumas agora adulto, né? Assim como eu tinha traumas de infância. Esse processo, gente, da depressão, a gente tem que lutar para vencer. Porque uma coisa é fato, todas as coisas que a gente vive de sofrimento, né, sofrimento que eu digo assim, tudo que a gente vive de sofrimento são coisas que a gente plantou lá atrás. Né? Dores que eu falo, tipo, por exemplo, lá atrás eu dei mancada com alguém, eu roubei alguém, eu fiz alguma coisa grave, você vai colher isso que você plantou, mas isso não quer dizer que a sua vida está acabada, que você não vale nada, que você está destruído, não, gente. Por isso que eu sempre falo isso para os crentes. Jesus, todas as vezes, se você ler na Bíblia que Jesus teve contato com uma pessoa que estava passando por algum problema, seja ela uma doença ou até uma possessão demoníaca ou qualquer coisa grave, Jesus sempre tratava isso com amor. Né? O exemplo clássico que eu estava lendo ontem até é a mulher do fluxo de sangue. Jesus, ele era um cara que o que importava para ele era a fé. Era a pessoa acreditar que ele, Jesus, era capaz de curar aquela pessoa. Era isso. Jesus, ele se importava com isso, a fé. Então a pessoa, você pode ver que tem vários relatos na Bíblia que Jesus, quando ele tinha contato com alguém que estava com uma dificuldade, ele queria saber da fé da pessoa. Né? E a mulher do fluxo de sangue, ela teve tanta fé que ela pensou na cabeça dela, se eu relar na capa dele, eu já estou curada. Olha o nível de fé da pessoa, de acreditar que só dela relar na capa de Jesus ela ia ser curada, assim como foi. Né? E Jesus, ele estava ainda naquele caminho, naquele trajeto, indo para a casa de Jairo, né? Porque a filha de Jairo estava para morrer. E olha a tranquilidade de Jesus. Jesus parou para atender aquela mulher e logo em seguida chegou a notícia que a filha de Jairo tinha morrido. E as pessoas falando... E aí que vem o lance também dos crentes. As pessoas que não acreditam. Tipo, sua filha já morreu. Não importuna mais o mestre, não. Não vai conversar mais com o mestre, não. Deixa quieto. É o que você deve ouvir muitas vezes na sua vida. Coisas que você quer fazer, pessoas da sua família falando, deixa quieto, não faz não. Larga a mão, você não é capaz. Isso aí que você está tentando fazer, isso não vai dar certo, isso já morreu. A gente ouve isso de familiares, de amigos, de pessoas que não gostam da gente. O mais importante, gente, é a sua fé. É o que você acredita. É o que você crê que aquilo vai acontecer. Você tem que acreditar no que você quer fazer. Né? Porque vai ter várias pessoas perto de você, principalmente da família. Pessoas que você não espera vão desacreditar daquilo que você quer fazer. Entende? Por isso que você tem que ter fé que o que você quer fazer vai ir para frente. Né? Assim como Jesus cobrava isso das pessoas. Jesus toda vez perguntava, você tem fé? Cego Bartimeu é a mesma coisa. Assim como várias outras histórias que tem na Bíblia, que Jesus sempre se conectava com a fé das pessoas, com a pessoa acreditar que Jesus era capaz de curar ela, de transformar a vida, de trazer a segurança. Né? O que eu estou falando aqui para vocês não é nem com esse papo, com esse intuito de pregar e de falar alguma coisa, é contando relatos realmente para vocês entenderem que a gente lê muito mal a Bíblia, cara. A gente interpreta muita coisa ruim. Né? A gente pega vários exemplos, né, da Bíblia falando de Jesus e a gente não coloca em prática na nossa vida. A gente faz tudo ao contrário. A gente tem o hábito de julgar, a gente tem o hábito de sempre estar olhando a grama do vizinho, né, de julgar as pessoas pelo comportamento, né, também. Fulano fez isso, ficar na internet brigando, discutindo com as pessoas. Cara, eu mesmo recebo mensagens diárias de pessoas me xingando, de pessoas falando um monte de coisa, assim como você que está me assistindo aqui com certeza recebe também de alguma coisa que você posta. E todo mundo que dá a cara a bater, gente, vai tomar porrada, isso é normal. Né? Foi com Jesus, foi com outras pessoas aqui na Terra que fizeram coisas maravilhosas, que também levaram várias porradas, foram até mortas, né, pela sua ideologia, pelo seu pensamento. E isso é normal. Então toda vez que você se movimentar, vai ter uma pedra voando na sua direção. Né? Umas vão acertar, outras você vai conseguir desviar e a vida vai seguindo assim. Por isso é importante a gente viver um dia após o outro. Então, gente, esse personagem, só reforçando aqui mais uma vez para vocês, todo esse processo, né, de depressão, essa tristeza, essas coisas que eu vivi na estrada, tocando e viajando pelo mundo e gravando e tocando com pessoas, né? Quando eu falo pelo mundo, eu tive a oportunidade de viajar para alguns países, né? Fui para Argentina, fui para Colômbia, Estados Unidos. Foram esses 3 países que eu visitei e toquei, né, trabalhos incríveis nesses países. E sei que eu vou viajar a outros, né? Então assim que a gente passar por esse apocalipse. Mas o que eu queria dizer para vocês é exatamente isso. Todas essas coisas que eu passei
serviram de aprendizado para a criação desse personagem também. Então, quero que vocês entendam que eu falei no começo do vídeo, eu não sou pastor, né, não tenho ministério, não tenho nada. Pastor é um personagem onde eu falo de histórias que acontecem na igreja que qualquer cristão que vive numa igreja evangélica já deve ter presenciado, com certeza, uma das coisas que eu falo no vídeo. E não é com intuito nenhum de ofender a religião, de xingar as pessoas, não. É somente, puramente contando histórias e fazendo humor. O humor é assim, tem gente que concorda e tem gente que não concorda, tem gente que acha ofensivo e tem gente que não acha ofensivo, né? Assim como qualquer outra coisa da vida. Com certeza tem alguma coisa que você que está aqui me assistindo faz que alguém acha que é ofensivo e você não acha. Às vezes você acha, alguém fala, você está gritando, e você acha que você não está gritando, entendeu? Tá assim, a mesma coisa é quando a gente posta alguma coisa na rede social, vai ter pessoas que vão entender, vai ter pessoas que não vão entender, né? Então esse é um fato simples para a gente entender também como funcionam essas coisas na internet, né? E para finalizar, esse personagem aqui, ele tem me ensinado muito todos os dias, né? Eu aprendo, tem vezes que eu estou gravando vídeo aqui que a mensagem fala direto comigo, né? Comportamentos que eu estou tendo, assim como eu falei no primeiro vídeo, situações que eu preciso melhorar, né? Então, o objetivo desse personagem é isso, falar sobre as mudanças que tem na minha vida e levar humor, e contar histórias da igreja, e contar coisas para vocês que acontecem na igreja. Então, eu espero que esse personagem possa trazer para a vida de vocês alegria, né? Porque esse personagem, ele é um personagem, mas quem fala sou eu, Daniel. Ele faz parte de mim. É a minha boca que fala. Então, eu tenho total ciência hoje de que esse personagem, ele é eu. Apesar de eu usar esse chapéu e falar com outra voz e brincar, é eu que falo. Então, toda a responsabilidade é minha em tudo que eu falo, em todas as atitudes que eu tenho. Vou acertar em coisas, vou errar em outras, e isso é normal, assim como é na vida de vocês e na vida de qualquer pessoa que está aí. E eu agradeço demais todas as pessoas que mandam mensagens positivas, que estão sempre interagindo, estão sempre aqui no canal, trocando essa ideia. E agradecer vocês também que compartilham, todo mundo que está fazendo parte desse canal, né? E dizer para as pessoas que não gostam, né? Que às vezes ficam bravas ou me xingam, enfim, que não é o objetivo desse personagem. Não quero guerra com ninguém, não quero discutir com ninguém, não é à toa que eu não fico brigando com as pessoas na internet, né? Até porque eu tenho coisas muito mais importantes para fazer, né? Mas eu queria dizer para vocês que vocês parem um pouco para pensar também e entender que isso não é uma coisa diretamente para vocês e para ficarem em paz em relação a isso, certo? Então, gente, obrigado demais por ver esse vídeo, e espero que, se você que estiver me assistindo estiver sofrendo de depressão, que você procure ajuda, né? Independente da religião que você tenha, independente daquilo que você acredita ou não. Saiba que você não merece estar passando por isso, você não merece estar nessa situação. A vida, ela é muito mais importante que qualquer outra coisa, principalmente agora que a gente está vivendo em Covid, né? Eu garanto para você que tem várias pessoas que preferiam aí estar em falência, preferiam estar sem dinheiro, mas preferiam estar viva. Infelizmente não estão. Essa semana mesmo que passou, a gente perdeu um baterista aqui da cidade de Campinas com 22 anos, jovem, casado, menino novo, né? Ele no caso não morreu de Covid, mas um menino novo partiu, deixou a esposa, menino novo de 22 anos, baterista, tocava super bem. Eu não tinha tanto amizade com ele, mas conhecia, era um menino, sempre que me encontrava, gente boa, mas me fez refletir muito também, vendo a partida desse garoto, pra gente poder valorizar demais a nossa vida, gente. Só de você poder estar aqui me assistindo, vendo esse vídeo, já é um motivo para você agradecer a Deus ou para agradecer naquilo que você acredita. Mas saiba que o amor e a felicidade e os seus amigos e a tua família são as pessoas que você tem que estar perto. Então, começa a filtrar todas as informações, as mensagens, os ataques, as coisas que vêm até você. Procure se conhecer, procure entender quem você realmente é, para que você viva mais tranquilo, para que você viva mais em paz, para que você tenha mais empatia pelas pessoas antes de fazer qualquer ataque, qualquer julgamento. Certo? Muito obrigado. Fique com Deus. Ai, curti pra caramba os seus vídeos lá também, cara. Tem uma galera aí que fica sempre sempre tem, né? Uma galera que fala mal, mas a maioria fala bem, cara. Segue em frente aí que você é top, cara. Vai pra cima, viu? Só pra te dar mais uma força aí, que tem muita gente que fala bobagem aí. Mas é top, cara. É uma das coisas que me animou lá também, lá na UTI. Lá eu não assistia TV, porque a TV só falava notícia ruim, né?
E uma das coisas que me animava era ver seus vídeos, ver você zoando e tal.